Abra sua Bíblia em Mateus 6,33. Vamos mergulhar nesse versículo que nos ensina muito. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando você achar, levante a Bíblia. Meu Deus, se o Senhor não abrir entendimento de todos nós, ninguém vai compreender nada do que o Senhor quer falar. Então abre, meu Pai, e usa a minha boca agora, que essa palavra venha despertar essas pessoas e venha abençoá-las. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Vamos ler. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia não, só olhe para mim e entenda. Não é fácil entrar no reino de Deus, é fácil entrar na igreja. Na igreja todo mundo entra, no reino de Deus não. Porque para entrar no reino de Deus, a pessoa tem que se entregar a Deus, tem que largar a vida errada, tem que passar a obedecer a palavra dele, e nem todo mundo quer isso. Para a pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que priorizar Deus. Se ela não fizer isso, ela vai viver em outro reino, ela vai viver no reino do mundo. Então existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de quê? Do mundo. Deu para você entender? Tanto no reino de Deus quanto no reino do mundo nós enfrentamos lutas, mas há uma vantagem muito grande para quem entra no reino de Deus, muito grande. Deus nunca teve dificuldade para acrescentar vitórias na vida do seu povo. Ele acrescenta. Você vê nos testemunhos, a pessoa não tinha nada, hoje tem muitas coisas. A pessoa tinha uma casa, hoje tem duas, tem três. A pessoa não tinha nenhum patrimônio, hoje tem um patrimônio considerado. Deus tem prazer em acrescentar. Ele não tem nenhuma dificuldade em nos abençoar. Agora, Deus não quer nos perder. Quando você entra no reino de Deus e se mantém nesse reino, bem espiritualmente, você enfrenta muitas lutas, mas as suas reações são boas. Dentro do reino de Deus, mesmo sendo uma pessoa de Deus, você enfrenta injustiças. Falam coisas de você que você não é. Falam que você fez coisas que você não fez. Tentam te prejudicar. Mas quando você é uma pessoa de Deus, as injustiças dos outros não levam você a ser injusto. As pessoas fazem justiça com você e você continua andando na justiça. As pessoas fazem justiça contigo e você não paga com a mesma moeda, você continua sendo justo. Por quê? Porque você crê que Deus é a sua justiça e que Ele vai te justificar. A sua reação diante das injustiças não são reações ruins, não são reações de quem quer vingança, de quem sujou o coração, de quem quer agir na força do braço. Você entrega a Deus, você tem medo, você teme fazer injustiça, mas você sabe que quando você sofre injustiça, as suas lágrimas Deus consola, viram testemunhos. As suas lutas Deus te ajuda a vencer. As pessoas, quando não estão com Deus, quando não estão no reino de Deus, elas sofrem e não têm consolo. Elas são injustiçadas e elas ficam com mágoas, elas querem vinganças, elas buscam vingança com a força do braço. Nós vivemos num mundo injusto, nós estamos sujeitos a injustiças, mas quem é de Deus guarda muito bem o coração.
Muito bem. José passou por uma injustiça atrás da outra, mas no final Deus fez justiça. Se você é uma pessoa que está sendo injustiçada, mas você é de Deus, você confia que a justiça vai vir do alto e Deus vai honrar você. Dói, não é fácil, é difícil, mas a sua confiança em Deus só cresce porque você sabe que Ele está vendo tudo, e quando Ele faz justiça, Ele faz bem feito. Amém? Dentro do reino de Deus, não quer dizer que sua vida vai ser fácil, não. Não peça facilidade a Deus, não. Peça a Deus força para você aguentar as lutas, mesmo dentro do reino dEle, crendo que depois das lutas vem a vitória. Quando você está no reino de Deus, bem com Deus, você sabe que tem provas, que tem desertos, mas você também sabe que o deserto, as provas, as tempestades não duram a vida inteira. Você sabe que depois da chuva, depois da tempestade, começam a nascer as flores, começam a chegar as vitórias. Então, nos momentos que Deus te prova, você continua firme. Quando se levanta um ataque espiritual, você percebe, porque você está bem espiritualmente. Então você sabe que o diabo está usando uma situação, você sabe que o mal está usando pessoas, você percebe o ambiente pesar e você não recua, você parte para cima. O mal quer guerra, então você coloca a guerra. Ele está usando de tudo, ele está fazendo de tudo, mas você está firme, porque você sabe que Deus é contigo. E você chega a dizer: se não fosse Deus eu estaria destruído, mas porque Deus é comigo eu venço. Amém? Quando você está bem com Deus, você sabe que ninguém te destrói. O ser humano gosta muito de colocar a culpa nos outros. O ser humano faz besteira e depois que entregam, depois que descobrem, diz: ó, fulano que me entregou, fulano que me destruiu. Não. Quem planta injustiça, colhe injustiça. Quem planta justiça, cedo ou tarde a justiça vai aparecer. Não construa na injustiça, construa na justiça. Pode ser devagar o seu crescimento, mas você vai estabelecendo todas as suas conquistas. Está dando para você entender? Olha esse versículo de 1 Coríntios 6:9. Olha esse versículo, põe na tela, por favor. Lê alto aí. Está vendo? Se você for injusto, esqueça que Deus não vai ser com você. Quando você é uma pessoa de Deus e você erra, você reconhece o seu erro e você pede misericórdia a Deus por causa do seu erro. Se você está com a vida reta e você está enfrentando lutas, você sabe que Deus está permitindo e para o seu bem. Então você age como Jó. Momentos bons e momentos ruins, você glorifica a Deus, porque você sabe que Ele cuida de você. Dentro do reino de Deus tem um rei, é Deus. O rei desse mundo é o mal. E nesse mundo também tem vários reis. Teve o rei do futebol, né? Teve aí o rei do pop. Os reis desse mundo morrem, mas o rei do reino de Deus nunca morre. Ele é com você. E quando você está nesse reino e se mantém nesse reino, é do reino de Deus. E quando morrer, é para o reino dos céus, é com salvação. Então você desfruta de tudo aqui que Deus te dá, mas você desfruta de tudo aqui pensando no céu. As pessoas podem conquistar fora do reino de Deus. Aí fora é uma selva. Aí fora dizem que a pessoa vende até a mãe, não é assim que falam? Para ganhar dinheiro, vale tudo. No reino de Deus não. Você até perde dinheiro, abre mão de coisas, é chamado de bobo, de otário, mas você não perde os seus valores,
Mas você tem uma coisa que só no reino de Deus você encontra. Romanos 14, 17. Lê alto aí. Porque o reino de Deus não é comida, mas o que? Olha para mim, por favor. Quando você está dentro do reino, você confia na justiça de Deus. Pode todo mundo falhar com você, você continua sendo justo, porque você sabe que Deus vai te honrar. Vai vindo alto. Você tem paz. É incrível que você fala: meu Deus, dormi tão bem essa noite. Uma má notícia dessa, uma guerra dessa, mas eu dormi, graças a Deus. Você agradece a Deus porque Ele te abençoa. Ele abençoa seu sono. Dormir bem é uma bênção, sabia? É uma bênção. Porque tem gente que nem com remédio está conseguindo dormir. No reino de Deus você tem alegria do Espírito Santo. Não é de uma situação não. Gente que fica toda boba quando uma coisa dá certo. Daqui a pouco fica arrasado porque a coisa dá errado. Você não depende das situações para ficar bem. Não é o lado de fora que manda na sua vida, é o lado de dentro. É sua vida com Deus, é o Espírito de Deus que te dá paz. O que as pessoas não encontram nesse mundo, você encontra no reino de Deus. Agora, a última coisa que eu queria que vocês entendessem. Quando a pessoa está no reino de Deus, ela tem que confiar aqui. Olha aqui para mim, por favor. Se você quer vencer na vida, você tem que crer nessa palavra. Deus chegou para Paulo, depois você lê em Atos 28, que a passagem é grande. Deus chegou para Paulo e falou: você vai para Roma. Ele entra no navio, surge uma tempestade, o navio naufraga e ele sobrevive chegando na ilha. Tinha mais pessoas naquele navio. O navio se perdeu, afundou. Mas ele e quem estava com ele foi salvo. Quando você está bem espiritualmente e você perde alguma coisa afunda, você sabe que Deus vai trazer melhor. Perdi um carro, perdi um dinheiro, perdi um contrato, perdi um cliente, mas não perdi minha vida. Deus está comigo, minha vida vale mais. Daqui a pouco vem coisas maiores. O navio afundou, ele chega na ilha, mas estava muito frio. Teve naufrágio, teve também o frio. Acenderam uma fogueira, ele foi pegar gravetos. Sabe o que aconteceu quando ele foi pegar o graveto? Ele pegou o graveto, uma víbora atacou ele, grudou no braço dele, na mão dele, agarrou na mão dele. Sabe o que ele fez? Sacudiu a víbora e jogou no fogo. Todo mundo ficou de longe, esperando ele cair e inchar. Porque tem momentos na nossa vida que a guerra é tão grande que as pessoas ficam só olhando, pensando que você não vai aguentar. Pensaram que você não ia aguentar na pandemia, você aguentou. Pensaram que você não ia aguentar depois que você perdeu aquela sociedade, ou desfez a sociedade, você aguentou. Te abandonaram, pensaram que você não ia aguentar, você aguentou. Você aguentou porque Deus é com você. Diga: Deus é comigo. Porque quando você é com Deus, Ele é com você. E você aguenta tudo. Quando fica esperando a sua queda, as pessoas continuam vendo você de pé. Paulo, ele sacudiu a víbora. Deus permitiu ele ser picado. De vez em quando nós somos picados por umas víboras, né? Mas o veneno dessas víboras, Deus não deixa nos matar. Está dando para você entender? Todo mundo pensou que ele ia cair. E é tão glorioso quando você está bem com Deus, que você consegue até ajudar os outros. E ele foi lá, o responsável da ilha, Paulo orou por ele, ele foi curado. Até nos momentos difíceis, você tem uma palavra para dar para os outros. Você esquece dos seus problemas e ora pelos outros, e abençoa os outros. Ele estava numa ilha, ele tinha que chegar onde? Onde Deus falou que ele tinha que chegar? Em Roma. Mas ele passou na ilha. O problema é que as pessoas não querem passar na ilha. As pessoas querem chegar em Roma sem passar na ilha. E às vezes, para chegar onde Deus quer que você chegue, você passa por dificuldades. Você sabe que uma ilha,
ela é cercada de quê? De água, de todos os lados. Tem gente que está cercada de problemas, mas não tem problema não. Deus é com você e do alto vai vir um socorro para você. Ele estava na ilha, foi difícil, porque tem momentos que são difíceis. Sabe aqueles momentos que você só tem dinheiro para comer? Até para comer está na conta, não sobra dinheiro para nada. Sabe aqueles momentos que fala para o seu filho: filho, não pede nada não, filho. É só não para o seu filho, para a sua filha: não, 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 ainda não, em breve. E o filho fica: ô pai, quando? Mãe, quando, pai? Que breve é esse que nunca passa? Calma. Tem esse momento que você não está podendo nada, mas você está sendo fiel a Deus. Você não está saindo do reino, você não está se corrompendo, você não está falando besteira, porque você sabe que sua história não vai acabar na ilha. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você pode não chegar fácil, porque Deus não deixa as coisas serem fáceis para a gente. Deus quer o povo dele forte, mas nós vamos chegar lá. Paulo chegou em Roma ou não chegou? Chegou em Roma, com naufrágio, com frio, com víbora, com tudo contra ele, mas chegou. Diga: eu vou chegar. Aonde Deus quer eu vou chegar. Você crê nisso? Ou você acha que a sua história vai terminar na ilha? Ou você acha que a sua história vai acabar aonde você está? Ou você acha que Deus começa a obra e fica no meio do caminho envergonhado? A sua vida vai glorificar Ele ou vai envergonhar Ele? Mas se você for firme, vai glorificar Ele. Mesmo com todas as lutas, com todas as guerras, com todas as dificuldades, você não fica o tempo todo: oh Deus, por quê? Oh Deus, por quê? Oh Deus, por quê? Sabe por que você fica nisso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você está fraco espiritualmente. Porque você não está confiando em Deus como deveria estar. Porque se você estivesse confiando em Deus como deveria estar, você não procurava entender, você procurava confiar. Porque Deus quer o melhor para você. Quem está dentro do reino dele, Ele cuida. E você sabe que Ele cuida do jeito dele. Você não tem uma fé criança, de ficar: ah, Deus, eu vou orar hoje, se o Senhor não me responder a semana, eu não venho mais. Já viu gente assim? Se o Senhor não me responder até tal dia, eu estou de mal. Você tem que assistir reunião lá na escolinha. As crianças, fé criança é lá. Quando você tem uma fé madura, você sabe: não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi amanhã, vai ser depois de amanhã. Não foi no meu tempo, vai ser no tempo dele. Não foi do meu jeito, vai ser do jeito dele. Amém? Quando você tem uma fé madura, você aguenta as lutas, você espera o tempo de Deus. Você abraça isso aqui, ó, a palavra dele. Você não abraça só os salmos, não. Tem gente que fala: ah, eu amo tanto os salmos. Eu também amo os salmos, mas eu amo a Bíblia toda. Você não tem essa fé criança de ficar assim: Deus fale comigo. Você fica assim, ó, ó. Os mentirosos não vão... Essa não, está amarrado. Vou para o Salmo 91. Aí vai lá: caiu 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita. Amém, Jesus. Mas entrar no abrigo, no esconderijo, no reino de Deus, a pessoa não quer. Ela quer assim, ó. Aí ela guarda a caixinha de promessa. Eu tenho vontade de fazer uma caixinha de promessa só de palavra de salvação. Os mentirosos vão para o lago de fogo, fazer uma caixinha de promessa assim, para a pessoa despertar. Que ela gosta só de palavra assim, ó, ó. Estarás por cima e não por baixo. Amém, Jesus. Aí ela, quando cai: os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Está amarrado. Nesse tipo de fé não. Deus quer que você tenha uma fé que você ame toda a palavra dele, que você aceite o jeito dele trabalhar na sua vida. Você nem sabe o que Deus tem para você, você nem imagina. Mas uma coisa é certa: se você está com Ele, Ele está com você. E você vai chegar, entre trancos e barrancos, luta, dificuldades, mas você vai chegar. Você vê, a mulher falou: fazendo minha faculdade, não tinha dinheiro para o transporte, não tinha dinheiro para o lanche, não tinha dinheiro para nada, mas terminou a faculdade dela. Você vai terminar a sua. Você vai terminar essa obra. Comecei, me deu uma travada, estou sem dinheiro, mas essa obra vai terminar. Seus projetos vão ficar no papel não, porque Deus vai honrar. Você vai chegar lá. Diga: eu vou chegar lá. Fique em pé e diga: eu vou chegar lá. Deus vai me ajudar. Nós vamos orar agora. Olha para mim, por favor. Eu quero orar por você. Se você diz assim: bispo, eu estou sofrendo nesse momento uma injustiça, estou sofrendo na pele, estão falando coisas que eu não fiz, estão dizendo que eu sou coisas que eu não sou, mas eu confio em Deus. Vem aqui na frente.
não vou fazer justiça com minhas mãos, não estou podendo me defender, bispo. Acreditaram na mentira, mas seu Deus, Ele sabe da verdade. Fica aqui. Você que diz assim: bispo, estou enfrentando luta de tudo que é lado, estou na ilha, mas não vou morrer na ilha, porque Deus vai me ajudar. Bispo, afundou meu carro, afundou meu nome, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer melhor. Veio um navio buscar Paulo. Veio um navio, foi um, veio o outro. Que em nome de Jesus o que foi embora venha melhor para você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não venha pedir a Deus facilidade, não. Venha pedir a Deus forças. Chegando aqui, fechei que o Senhor tem um desejo de salvar os perdidos, de fortalecer quem está fraco. Então, que essa palavra sirva para isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gênesis 5, versículo 21. Diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com quem? Com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha para mim, por favor, deixe a sua Bíblia aberta e preste atenção no que eu vou falar. Eu conheci pessoas que começaram bem e foram bem até o final. Eu conheci, inclusive pessoas da minha própria família, que começaram a servir Jesus, a andar na presença de Deus e conseguiram se manter bem até o último dia de vida. Hoje já não estão mais nesse mundo, mas eu não tenho dúvida nenhuma da salvação dessas pessoas. Tem gente que você ainda fica com dúvida, né? Você fala assim: tomara que tenha no finalzinho da vida aceitado Jesus, ouviu falar tanto dele, tomara que no finalzinho tenha se arrependido. Mas você deve conhecer pessoas que são firmes com Deus, que não brincam com a vida espiritual, pessoas que levam Deus muito a sério. Você conhece gente assim? De repente você é uma dessas pessoas que levam Deus a sério, que quer terminar a sua caminhada com Deus no céu, que quer completar a carreira, que quer a sua salvação. Enoque foi assim, ele andou com Deus, chegou um momento que Deus tomou Enoque para si. Uma das coisas que me deixa mais triste é ver a pessoa esfriar, desviar, olhar para trás, abandonar a fé. Eu sei que isso não entristece só a mim, entristece a Deus também. Agora, o pior não sou eu ficar triste ou Deus ficar triste. O pior é que se a pessoa não despertar, não se arrepender, não voltar para o caminho certo, ela vai ficar triste eternamente e ninguém vai poder fazer nada por ela. Ela esfriou, ela enfraqueceu, ela voltou de onde ela tinha saído. Eu sei de onde Deus me tirou e eu sou grato a Ele e agradeço a Ele muito por ter me tirado de onde Ele me tirou. Eu louvo a Deus pela misericórdia dEle na minha vida. Reconheço que se não fosse Ele, eu estaria perdido, aqui eu não estaria. Agora, eu quero falar com vocês hoje sobre perder a sensibilidade espiritual. O perigo de você se tornar um gelo
O perigo de você ficar frio espiritualmente e não conseguir ir até o fim. Vocês lembram que algumas semanas atrás nós falamos sobre Sansão? Você lembra disso? Um homem que a história dele me dá temor, porque ele brincou com o que não poderia brincar, mas os inimigos não brincaram com ele. Se você brincar com sua vida espiritual, o diabo não vai brincar com você. A primeira oportunidade que o diabo tiver contra nós, você pode dar certo que ele vai aproveitar, porque ele não perde uma brecha, ele não perde uma oportunidade. Ele joga pesado, ele quer almas, ele tem um objetivo de levar o máximo de almas para o inferno, para sofrer com ele, porque ele já está condenado. Sansão, ele foi passando dos limites, e aquele homem que era muito forte ficou muito fraco, e aquele homem que os inimigos gemiam na mão dele, os inimigos sofriam por causa da força dele, os inimigos começaram a zombar dele, a fazer ele de palhaço. Uma mulher, uma pessoa entrou na vida de Sansão. Cuidado com as pessoas que entram na sua vida. Uma mulher entrou na vida de Sansão, chamada Dalila, e ele abriu o que ele não poderia abrir para ela. Tem coisas que nós não podemos abrir por nada, nem por ninguém. Ele fez uma coisa que custou caro para ele, e ele foi perdendo a sensibilidade espiritual, e sem perceber, ele se arrebentou. Vigie, porque o diabo está de olho na nossa alma. Vigie, porque nós estamos perto do fim. Cuidado, você que antes tinha aberto mão de coisas e agora voltou a fazer essas coisas. Você tinha largado, você tinha parado. Mas o pior não é você ter voltado a fazer as coisas que você tinha largado. O pior é você não estar percebendo o quanto isso está te distanciando de Deus e te aproximando do diabo. Essa falta de sensibilidade, ela é perigosa. Às vezes, a vida está indo bem, economicamente, sentimentalmente, mas se sua vida está indo bem em algumas áreas e você está mal espiritualmente, se conserte, senão a sua queda vai ser muito feia, porque não dá certo brincar com Deus. Brincar com Deus custa caro. Me dá temor falar o que eu vou falar agora. Tem mais gente afastada lá fora do que pessoas firmes com Deus dentro da igreja. Você sabia disso? Você tem noção da quantidade de pessoas que o diabo já esfriou? Ou que a pessoa esfriou e deu lugar ao diabo? Porque é fácil colocar a culpa no diabo. Você sabia que tem gente aqui lutando para ficar firme? Ela está aqui com sono, cansada, talvez até sentindo uma dor, mas ela não abre mão de buscar Deus. Você sabia que tem gente que amanhã vai ter que acordar bem cedo, tem coisas para fazer ainda hoje,
mas ela não abre mão de ouvir a palavra de Deus, de buscar Deus, de ficar cada vez mais firme com Deus. Sabe por quê? Porque ela não quer perder a salvação dela. Ela não quer deixar a alma dela dando sopa para o diabo. Como os inimigos aproveitaram os vacilos de Sansão. Ele foi mentindo, ele foi brincando, mas a hora que os inimigos agarraram ele, não brincou não, furou os olhos. Amarrou ele com correntes, colocou ele para ficar rodando moinho, trazia ele para a festa para zombar dele. Para os inimigos, ter Sansão fraco era uma glória. Para o diabo, nos ver fraco é uma vitória para ele. Uma vitória. Olha a importância do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós nas nossas fraquezas. Eu confesso para vocês, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Tem horas que eu fico pensando, né? Deus disse que nós vamos ter o galardão por termos servido a Ele. E eu fico pensando, meu Deus, não merece nada, é só misericórdia do Senhor mesmo. Porque o Senhor é que nos capacita para fazer a tua obra, ainda vai nos recompensar. Só o Senhor mesmo. Não há como sobreviver espiritualmente falando nesse mundo mau sem o Espírito de Deus. É questão de sobrevivência. O Espírito Santo, ele fala, ele incomoda, ele constrange, ele tenta de alguma maneira nos despertar. O problema é quando a pessoa vai resistindo, ignorando, rejeitando, ficando surda para o Espírito de Deus. Então ela vai entristecendo, apagando ele, até que ela perde e se arrebenta. Nós estamos vivendo a época de Mateus 24:12. Coloca para mim, por favor, na tela. Vamos ler aí. Mateus 24:12. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha para mim, por favor. Esse amor aqui em relação a tudo, tá? Os animais estão sofrendo na mão dos homens. Você sabia disso? Nós estamos vendo coisas absurdas. O animal não faz nenhum mal para o homem, mas você vê aí, estão fazendo com os cachorros. Você está vendo o animal gemendo, porque a Bíblia diz que o homem dos últimos tempos seriam cruéis, e você está vendo a crueldade do homem, coisa que você fala assim, não é possível. Como é que a pessoa chega a esse ponto? Sim ou não? Esse amor está se esfriando com Deus, que é o pior, por causa do pecado. Pessoal, teve coisas que eu comprei para mim, que quando eu comprei, eu gostei tanto. Eu já tive assim, uma determinada roupa, que quando eu comprei eu gostei tanto. Isso já aconteceu com você? Mas eu usei tanto que eu gostei. Ficou legal em mim, parecia que fizeram para mim. Quando eu bati o olho eu gostei. Só que passou um tempo, perdeu a graça. Já aconteceu isso com você? Você já não usa como antes. Já não tem mais o que tinha antes. Tem coisas que você gostou na loja, você levou para casa, chegando em casa, já deu uma esfriada, você, ai meu Deus, por que eu comprei isso?
Já aconteceu isso com você? Isso pode acontecer com as coisas, mas isso não pode acontecer com Deus. Ele é o meu Senhor desde os meus 16 anos e ninguém pode ocupar o lugar dele na minha vida. As coisas, outras coisas tomam o lugar. Você gosta de determinada roupa, daqui a pouco você já não gosta mais. Você compra um carro, você fica todo com esse carro, daqui a pouco você acostuma com o carro. Não é assim? Você quer outro melhor, você quer outro mais novo. As coisas podem perder o valor na nossa vida. Não tem problema. Mas será que Deus está perdendo o valor para você? Será que você está achando normal coisas que antes não era normal? De repente é normal para você não meditar mais. É normal não orar mais como orava. Talvez para você como cristão é normal não jejuar. De repente para você coisas que não eram normais agora são. É triste, mas é a realidade de muita gente. Pessoal, com o tempo, nós vamos envelhecendo, como fala em 2 Coríntios, esse versículo é interessante, 4,16. Olha só. Olha só. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, o quê? Se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha para mim, por favor. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, há 30 anos atrás, eu era mais novo. Eu pego minha foto quando eu comecei a pregar, é bem diferente o lado de fora, mas o lado de dentro está se renovando. Ou seja, pode a idade ir chegando, mas a frieza espiritual não. Você tem que estar bem espiritualmente, você tem que buscar. Às vezes a pessoa vem para a igreja e na hora de um clamor financeiro, ela clama com tanta fé. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O coração dela está cheio de preocupação com as dívidas. Ela quer muito vencer na vida. Então o coração dela está cheio disso. Ela clama. Quando fala, ore pela família, ela só falta derrubar o templo. Por quê? Porque o coração dela está cheio de preocupações com os problemas dentro de casa. Problema do filho, do marido, da esposa. Mas quando fala, busca o Espírito Santo, ela é uma geladeira, um freezer. Por que ela não abre a boca? Porque o coração dela não está cheio de sede, de vontade de conhecer Deus. Isso é triste, sabe por quê? Preste bem atenção para você entender. É muito triste, porque eu estou falando da sua alma. Não teve o dia que veio o dilúvio? Teve. Vai ter o dia também da volta de Jesus, não sei quando vai ser. Agora não vai ter o dia de você se entregar? Por que não hoje? Por que não nessa noite? Teve o dia do dilúvio, Noé avisou. Ninguém deu atenção, estavam distraídos. E eu percebo que é do mesmo jeito hoje, bem que Jesus falou, será semelhante ao tempo de Noé. As pessoas estão distraídas. A maioria das pessoas vem para a igreja quando o bicho pega. Você sabe como é que nasceu a primeira igreja? A igreja primitiva? As pessoas não iam para a igreja por causa de uma bênção, não. As pessoas iam para a igreja por amor a Jesus. E elas sabiam que os bens seriam confiscados. Elas sabiam que iam serem perseguidas. Elas sabiam que poderiam ser mortas. Mas elas amavam Jesus de tal maneira que elas sabiam que tinham que se reunir escondidas. Uma pressão terrível. Hoje tem pressão? Não, você está aqui na casa de Deus. A igreja fica aberta de manhã, tarde e noite. Tem palavra para você ouvir todo dia.
Hoje é fácil ser cristão. Talvez esse seja o motivo de uma vida tão rasa espiritualmente, tão fraca. Não precisa buscar tanto, não precisa ir tanto. Como é que você está espiritualmente? Se essa noite fosse a noite da volta de Jesus, você não está vendo? Eu falei que a natureza está gemendo por causa do homem, os animais estão gemendo por causa do homem, o ser humano está gemendo por causa dos seus pecados, porque nós estamos no tempo do fim. As pessoas estão olhando como notícia normal. Isso é normal, está ficando normal. A guerra, agora outra guerra aqui, outra guerra, normal. Não é normal não. O amor de muitos vão se esfriar. Lute para o seu não se esfriar. A apostasia vai vir forte, muita gente vai cair na fé, mas nós temos que estar de pé. A nossa sede por Deus tem que aumentar, a nossa sensibilidade espiritual tem que estar apurada. Quando algo está sensível em você, qualquer toque dói, não é assim? Quando você está com alguma coisa sensível no seu corpo, alguma parte do seu corpo sensível, e alguém vai te dar um abraço, você, está doendo aqui, não aperte não. Você sente. Mas tem gente que não tem mais sensibilidade espiritual. O Espírito Santo já se apagou. Ela já está perdida. Ela já colocou coisas, pessoas no lugar de Deus há muito tempo. Eu não sei como você está, mas Deus separou essa noite para te renovar, para te acender novamente, para levar para você essa sensibilidade espiritual, esse temor com a sua alma, que Jesus pagou um preço tão grande e não quer que ela pereça no inferno. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero agora buscar a presença de Deus junto com você. Mas olha para mim, por favor, e entenda bem o que eu vou te falar, por favor. Você não é obrigado a nada. Nada com Deus é obrigado. Jesus sempre usou se quiser, quem quiser. Se você não quiser nada com Deus, eu vou te respeitar. Segue sua vida. Amém. Vai em frente. Depois assuma as consequências. Mas a vida é sua. Se Deus respeita, eu também respeito. Eu estou aqui tentando despertar você. Eu não quero que você seja o próximo a se desviar do caminho de Deus. Eu não quero que você fique iludido, espiritualmente falando, achando que porque está dentro da igreja, você está bem. Porque você pode estar dentro da igreja pior espiritualmente do que quando você não vinha na igreja. Sabia disso? Deus conhece você. Ele sabe quem é você sozinho, sozinha, a sua intenção, o seu interesse, as suas inclinações, aliás, as nossas. Eu sabia que esse assunto ia mexer com o inferno e o diabo não ia aceitar perder ninguém. Por isso que você vê o diabo manifestando. Nós não vamos perder tempo com o diabo, não. É chamar o chefe e mandar embora. Eu quero que você ganhe tempo buscando Deus, é na presença de Deus. Há quanto tempo você não busca de todo o teu coração? Há quanto tempo você vem na igreja e sai do mesmo jeito? Não muda nada. Há quanto tempo Deus está tentando, te incomodando com alguma coisa e você está resistindo? Nós vamos apagar as luzes e vamos buscar. Você sai daqui frio hoje, você sai daqui gelado hoje, ou do mesmo jeito que você entrou, se você quiser.
Mas se você for humilde, ainda que você esteja muito frio, o Espírito Santo vai interceder por você e vai te ajudar. Não pense, não deixe ninguém te distrair, por favor, nem tirar sua atenção. Não pense que depois da morte pode mudar alguma coisa. Não pense. Morreu perdido, vai continuar perdido. Morreu salvo, vai continuar salvo. É vivo que nós decidimos. Amém? Não é depois que morre, não. É vivo. Eu não sei quanto tempo Deus vai te dar mais nessa terra. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: as pessoas que vão para o inferno, elas vão ficar lembrando das oportunidades que tiveram. Elas vão ficar pensando, poderia estar no céu. Mas quem estiver no céu, Deus vai fazer nova todas as coisas. E a pessoa vai ficar agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus, o Senhor me salvou. Obrigado pela vida eterna. Daqui a pouquinho tudo isso aqui acaba. Uma das pessoas que mais me falou de Jesus, uma das pessoas que mais cuidou de mim espiritualmente, uma das pessoas que mais colocou temor em mim. Eu tive pessoas que colocaram muito temor, que me ajudaram, que tiveram paciência comigo. Membro antigo, obreiro, pastor, que me ajudou, que me ensinou. Mas uma das pessoas que foi exemplo para mim foi minha sogra. Hoje eu tenho certeza que ela está na glória. Ela foi fielzinha até o fim. Até o fim. Talvez você tenha sua mãe salva, seu pai, seu avô, sua avó, uma tia sua, uma pessoa que te levou a palavra um dia e foi exemplo para você. Seja agora exemplo para outras pessoas. O mundo tem que ver Deus em nós. E esteja olhando firmemente para Jesus. Firme, não tire os olhos dele. Escute isso aqui. Você já colocou linha na agulha? Já colocou linha na agulha? Minha esposa esses dias estava gemendo, me pediu ajuda. Você coloca a linha na agulha olhando para o lado, é? É assim, olhando para a vida dos outros? Como é que você coloca? Centrado, com os olhos firmes. Você não pode olhar para o lado, é aqui, é centrado. Olhe para Jesus assim. Amém? Firme. Independente das aflições que você passar nesse mundo, independente de tudo, esteja com Jesus. Esteja. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Ganhando ou perdendo? Com Jesus. Firme com Jesus. Ame Jesus. Passe pelo que for, pela aflição que for. Não deixe uma aflição tirar você de Jesus, porque vale a pena. Ele salva. Ele é o nosso Salvador. Se você reconhece que você não está mais sensível à voz de Deus como antes, talvez nem Deus fala com você como antes, porque Deus não vai ficar falando com quem não quer ouvi-lo. Quando você fala com a pessoa que não está dando atenção, você fala: olha para mim, preste atenção, meu filho, preste atenção, minha filha, estou falando para o seu bem. Quando você fala, a pessoa não dá ouvido, você fala: não fala mais não. De repente nem Deus está falando mais com você, porque você não é mais sensível à voz dele. Você entrou no automático, na religiosidade. E se você quiser mudar isso hoje, sai do seu lugar agora e vem aqui. É para mim mesmo. Essa noite foi para mim. Eu quero sair daqui renovado, avivado. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13, por favor. Isaías 43, 13. Vamos pedir a Deus para falar conosco agora. Já achou? Rápido assim? Levante aí a sua Bíblia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus,
Fala através da tua palavra. A boca é do homem, mas a palavra é tua. Abre o entendimento, meu Pai, para nós compreendermos a tua palavra. Orienta-nos, meu Pai. Abre a nossa visão, fortaleça a nossa fé, mas que essa palavra nos abençoe, nos dê ouvidos que possam te ouvir, espirituais, para que possamos sair daqui falando: Deus falou comigo, em nome de Jesus, amém. Diz assim, hoje, olha bem para mim aqui antes de nós lermos. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza de Deus. O que é que nós vamos falar? A grandeza de Deus. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, lê alto, eu sou. Olha só. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agora lê alto. Quando, olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta, vamos continuar lendo Isaías. Quando nós paramos para pensar na grandeza de Deus, não tem como não ficar maravilhado. Até quando você olha para uma formiga, uma coisa pequena, você vê a grandeza de Deus. Você vê a formiga carregando coisas maiores do que ela. Você vê a formiga trabalhando em equipe, sendo perseverante. Tem horas que você não sabe como é que ela chegou na sua casa. Mas você vê Deus nas coisas pequenas. Você vê Deus nas coisas mínimas que Ele criou, mas perfeitas. Perfeitas. Quando nós olhamos para o céu e imaginamos: meu Deus, só criou tudo isso. Ele criou como se nós estivéssemos lavando louça. Simples para Ele a criação. Hoje nós podemos olhar para o céu, Ele criou e encheu o céu. E nós podemos olhar para o alto e imaginar: alguém criou isso aí. Ele é perfeito. Ele é muito grande. Ele criou e Ele mede o céu com a palma da mão. Um dia desse eu peguei o barco, fizemos o propósito de fazer a oração da pesca maravilhosa, entramos no mar. E foi entrando o barco, falei: aqui tá bom para a gente orar, não precisa entrar mais não. Ele falou: você não quer mais para lá não? Está ótimo aqui, vamos orar. Aí eu fiquei olhando a imensidão do mar, falei: meu Deus, tudo isso cabe na concha da tua mão? Eu estou vendo, com as minhas limitações, eu estou vendo muita água, mas o Senhor pega todos os oceanos na palma da mão, mede o céu a palmo. É na mão desse Deus que está a sua vida, tá? Ele é muito grande, Ele é poderoso. Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. Agindo eu, quem? Me diga quem, qual é o homem, qual é a pessoa que possa impedir ele de agir? Me diga qual o demônio, me diga qual é a pessoa que tem condições de impedir ele de agir. Não tem. Não tem. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que às vezes, por sermos seres humanos, nós sentimos o baque, nós nos abatemos, desanimamos, sabe, às vezes algo mexe com a gente, mas logo, se você é de Deus, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele te encoraja. O fato da pessoa estar com medo é porque ela não está tentando para a grandeza de Deus. A mulher disse que um médico chegou para ela e falou assim: olha, é melhor a senhora ir para casa, o caso da senhora não tem jeito, é melhor a senhora ficar perto da família. Disse que ela ia morrer naquele ano, e a filha dela orando por ela, ela também orando, ela foi curada. Ela disse: todo ano eu vou lá fazer o meu check-up, e o médico pergunta: tu não morreu
morreu não? E ela disse para o médico assim: doutor, acho que você vai morrer primeiro que eu, hein? Só Deus faz isso. Só Deus tem poder para tudo. A palavra oni é todo. Ele é onipotente. Se ele tivesse poder, já era muita coisa. Se ele tivesse muito poder, mais ainda. Mas ele tem todo o poder. Ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para tudo. Que esse Deus trabalhe na sua vida esse mês, para ser o melhor mês para você. Que esse mês Ele põe a mão na sua vida. Que esse ano seja um ano diferente para você glorificar Ele. Mas Ele é muito grande. Quem, me diga quem tem poder para impedir Deus de agir? Então que eu fico pensando assim: meu Deus, como é que a pessoa tem medo da inveja? Como é que a pessoa tem medo de olho grande? Como é que a pessoa tem medo de um problema, se Deus é tão grande? Às vezes você pega uma coisa na mão que está pesada para você, cai. Se eu pegar um copinho com água e jogar aqui na minha mão, não seguro. Mas Ele pega tudo na palma da mão. As nações que são consideradas grandiosas para nós, para Ele não quer dizer nada. Todas as nações, todas. Os homens se acham poderosos, morrem e Deus continua vivo. Você não veio da evolução. Seu tataravô não era macaco não. Outro veio do macaco. Leia 43 versículo 1. Vamos lá, vamos ver se nós viemos do macaco mesmo. É bom que você já tire as dúvidas agora, né? O que é que diz aí? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. O que é que ele diz aí? Fique com medo de todo mundo, não é não? O que é que ele diz? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és o que? Meu. Quando passares pelas águas, o que é que ele diz aí? Eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Ele está dizendo que não vai ter lutas? Honestamente, está dizendo isso? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tem fogo. Mas ele pegou Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo que o ser humano se apavora, ele passeou no fogo. Ele disse que vai ter água, mas nós não vamos nos afogar. O que é que ele já fez com a água, bispo? Ele já abriu o mar vermelho, no resfolgar das suas narinas, ó. Abriu o Jordão. Um dia Jesus falou: vou andar, agora eu vou andar sobre as águas. O que é que ele faz com a água? Ele fez a água sair da rocha. Ele pode tudo. Me diga o nome de uma doença que Ele não pode curar. Me diga o nome de um problema que Ele não pode resolver. Me diga uma situação que para Ele fica assim, sabe, pensando o que fazer. Ele tem saída para tudo. Para tudo. Você não é cobaia não. Seu caso não chega até Ele, Ele fica assim: e agora, hein? É difícil demais. É assim? Não. Ele disse: eu te criei, eu te formei. Você vai passar pelo fogo, mas eu estou com você. Você vai passar pela água, mas não vai se afogar. O que é que ele está dizendo? Você pode passar pelo que for, eu sou com você. Vai dar certo. Uma vez, ele falou com um peixe grande e disse assim: ó, coloca Jonas lá na areia. O peixe obedeceu? Obedeceu. Ele fala com os animais obedecem. Ele falou com os animais: um casalzinho de cada um entra na arca. Entraram? Entraram. Ele falou para o corvo: leva lá a comida para o meu servo lá. Leva a comida lá para o profeta lá no riacho, vai lá. Leva um sanduíche para ele lá. Levou. Ele fala. Os animais obedecem. Ele é muito grande. Se Ele abrir uma porta para você, escute isso aqui, ó. Se Deus abrir uma porta para você, se Ele abrir uma porta para você,
Não tem diabo, não tem ser humano, não tem calúnia, não tem inveja, não tem difamação, não tem injustiça, não tem ninguém que feche, porque está escrito: se ele abrir, ninguém fecha. Se ele abriu, pode te perseguir, pode se levantar, pode acontecer o que for. Ele abriu, está aberto, ninguém fecha, ninguém quebra, ninguém tira. Você pode enfrentar lutas, você pode enfrentar guerras, mas a porta continua aberta, porque foi ele que abriu. Mas também tem uma coisa, ó: se ele fechar essa porta, não tem diabo, não tem ninguém, não tem nada que consiga abrir. Que ele feche as portas dos problemas na sua vida, mas que ele abra as portas da vitória esse ano, porque esse ano você vai arrebentar. Diga: eu vou arrebentar. Diga: Deus é grande. Sabe o que é que eu estou lembrando aqui? Sabe o que é que eu estou lembrando aqui? Olha bem para mim agora, para você entender. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu falei que ele é oni, ele é todo, onipotente, todo o poder está com ele, onipresente. Não tem lugar que você consiga se esconder dele, não tem lugar que ele não esteja. Ele está em todos os lugares e ele consegue escutar todos ao mesmo tempo. Tem gente orando aqui em São Paulo agora, tem gente orando no Rio de Janeiro, tem gente orando em Minas, tem gente orando em Sergipe, tem gente orando nos Estados Unidos, tem gente orando no Japão, tem gente orando na África, e ele escuta todos ao mesmo tempo e responde todos, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, toda a ciência, toda a sabedoria está com ele. Me diga um que dá conselho a ele, me diga um. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Acima dele não tem ar, não tem vida. Ele está acima de tudo. Nossos olhos nunca viram ele, mas nós cremos, na palavra dele. Tem gente incrédula? Tem, porque ela acha que não tem ninguém acima dela. Então, como ela não pode, ela acha que não existe um ser que possa. Mas o que você não pode, Deus pode. O que você não consegue, Deus consegue. E eu estou lembrando aqui, sabe de quê? Daquele homem que era envolvido com os espíritos malignos aqui de Suzano. E ele me procurou um dia e ele disse assim: bispo, eu servia os espíritos, e eu era uma pessoa muito determinada. E ele disse que fazia os trabalhos no cemitério. E um dia ele parou numa cova e falou: vou fazer o trabalho aqui, vou fazer um trabalho aqui. E ele disse que o espírito que aparecia para ele, apareceu e falou assim: ó, com esse aqui não. Ele falou: não, mas eu quero esse aqui não. Mas eu quero saber por que com essa cova não, por que com esse defunto não. Aí ele falou: por quê? O lá de cima não deixa não. Mas eu quero aqui. Não, não deixa não. Então você quer dizer que ele é mais forte do que você? Ele falou: é. Então agora estou largando você, estou buscando ele. E ele veio para a igreja e entregou a vida a Jesus, porque não tem ninguém maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus, ninguém. Quando ele criou o sol, ele colocou no lugar certinho. Mais perto queimava o ser humano, mais longe nós morríamos de frio. Mas lá no céu não vai ter sol, porque ele vai ser a nossa luz. Ele é muito grande. Eu não sei porque você está com medo. Eu não sei porque você fica sem dormir. Aliás, eu sei, porque você está esquecendo da grandeza de Deus. Ele não é um boneco. Um dia toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar que Ele é Deus, vai reconhecer que Ele é Deus. Um dia Ele parou o vento. Quem para o vento? Ele parou o mar. Os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo obedece a Ele. Espero que você obedeça a Ele, porque esse Deus, mesmo sendo tão grande, nos amou tanto que se fez homem, só para nos dar a oportunidade de salvação. E é muito triste, se você arrebentar profissionalmente e sair desse mundo derrotado espiritualmente e sua alma queimar no inferno eternamente. Muito triste ver tudo obedecendo a Ele, tudo menos o ser humano. É muito triste isso, muito triste ver o ser humano resistindo tanto o Criador. Me dá temor, sabia? Eu estou pregando aqui, mas me dá temor. Eu já
Eu já prego há 30 anos, mês que vem eu faço 30 anos que eu estou pregando como pastor na Igreja Universal, 30. E 35 anos caminhando com Jesus. Eu sei que Ele vai cobrar de mim. Eu sei que a minha cobrança vai ser forte, porque Ele está trazendo você para dar ouvidos à palavra que está saindo aqui do altar. E eu quero que você saiba que a responsabilidade é sua, porque eu estou te mostrando a grandeza dele. Jó estava, mal por causa dos problemas. E Deus chamou Jó para uma conversa. E começou a fazer perguntas para Jó, que Jó ficou em silêncio, que não tinha como responder. E ele disse: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, o Senhor sabe de tudo, eu não sei de nada. O diabo tentou de tudo que é maneira contra Jó. Deus disse: pode ir, mas não tire a vida dele. O diabo matou ele? Não. De repente o diabo já tentou te matar tantas vezes, mas não mata, porque Deus te guarda. E o diabo não pode fazer aquilo que Deus não deixa. Eu não entendo como uma pessoa de Deus fica com medo de coisas tão pequenas, tão insignificantes. Porque você não pega seus problemas e entrega na mão dele, e depende dele, e confia nele. Eu não estou pedindo para você se apegar a mim, eu estou pedindo para você se apegar a Deus, porque eu sou ser humano igual a você, cheio de falhas, cheio de erros, mas creio que essa palavra é verdadeira. Se Ele falou, acontece. Ele disse para Abraão: Sara, sua mulher, daqui a 1 ano vai dar luz a um filho. Aí Sara, sabe aquela risada sem graça? Como quem diz: coitado de mim, coitado do meu velho Abraão. Aí ele falou assim: Sara riu. Ela disse: não ri não, você riu. Porque Deus sabe, Deus sabe o que ninguém sabe. Ele nos vê por fora e por dentro. Ele conhece sua intenção, sua inclinação, sua inquietação. Ele conhece. Ele conhece. Eu estou falando de um Deus. Bispo, mas minha situação, estou aqui porque eu estou cheio de problemas, minha situação está impossível. Mas Ele é o Deus do impossível. E é com Ele que você vai contar. Amém? É com a palavra dele, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Se Ele abrir, está aberto. Se Ele fechar, está fechado. Se Ele falar que vai dar certo, não tem diabo que impeça e faça dar errado. Agora agrade a Ele, tenha fé nele, porque você vai arrebentar. Amém? Você vai arrebentar crendo na palavra dele, se apegando a ele. Não é se apegando à igreja, não é se apegando ao pastor. Não é para sair daqui e falar: pô, o pastor pregou uma palavra forte. Que palavra forte esse bispo tem? Eu não tenho palavra forte nenhuma. A palavra é de Deus, a glória é de Deus. Foi Ele que trouxe você aqui, e é Ele que vai honrar a sua fé. Nunca falhou e nunca vai falhar. Ele é grandão, Ele é poderoso. Eu levo uma fé tão grande nele, porque eu sei que Ele vai mudar a sua vida. Teve um homem que deu testemunho, achei tão lindo o testemunho dele, porque ele falou que chegou aqui e tinha ouvido do pai dele assim: você nunca vai ser nada, e agora nessa igreja tu já é um zero à esquerda, nem sei o que tu é mais. E ele disse: e hoje eu sustento meu pai, dei uma casa para meu pai, pago o plano de saúde para meu pai, que o meu pai não sabia o tamanho do meu Deus, mas agora meu pai também está buscando Deus comigo. Deus é muito grande. Você pode estar humilhado, você pode estar no fundo do poço, a mão do nosso Deus alcança. Você vai sair dessa, porque Ele vai te ajudar, porque Ele é fiel. E se você está aqui com humildade, com sinceridade, com fé, Ele vai te ajudar. Claro, luta nós vamos ter. Tem dias que a gente chora. Já chorou? Tem dias que o couro come mesmo. Tem dia que fecha o tempo, tem dia que o mundo desaba na sua cabeça, tem dia que acontece coisas que você nunca imaginou que iria passar. Mas pode confiar, porque tudo vai cooperar para o seu bem. Na hora assusta, na hora você fica sem acreditar, mas depois você vai ver que está tudo dentro do plano desse Deus. Ele é muito grande, Ele vai nos responder agora.
Se você crê, fique em pé e diga: Deus é grande. Fala com fé: Deus é grande. Você sabe como é que eu falo com o diabo? Eu estendo a mão para baixo, tá? Quando eu falo com Deus, ó, para cima. Amém? Porque Ele está acima de nós. Nós não somos nada, mas Ele é tudo, Ele é tudo. E Ele está aqui para te ouvir. Que coisa, hein? De repente ninguém quer te ouvir. De repente sua situação financeira está tão feia, você chega no banco, o gerente fala: misericórdia, ela vem de lá, diga que eu não estou. Teu gerente está correndo de você. Tem familiar seu que de repente quando pega, toca o número, misericórdia, nem vou atender. Você sabe que a pessoa viu, visualizou, mas não atende. Mas é mais fácil falar com Deus do que com as autoridades desse mundo. Ele é muito simples, e Ele só precisa de uma coisa: